Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Miqueias, estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso curso de informática. Lembrando que estamos no módulo de Word e hoje vamos começar a aula de número 9, em um total de 13 aulas, tá bom? Se por acaso alguém não viu alguma aula, procure aqui nos nossos arquivos as aulas anteriores, tá? Então vamos lá. Tema da aula de hoje: impressão. Como que eu faço para imprimir um documento? Qual tipo de folha eu uso, tá? Então, além da impressão, nós vamos ver configuração, que é qual tipo de folha, como é que eu vejo a configuração, aonde eu encontro a impressora, tá? Então, nós vamos lá. Pega a apostila aí, página 67. E se você estiver sem a apostila, você já sabe que eu vou colocar a apostila em tela. Aula passada, vimos uma aula direta, tá? E chegamos aqui, ó. Imprimir. Como eu faço para imprimir um documento, tá? Primeira coisa, obviamente, você tem que ter uma impressora instalada no seu computador. Senão, não tem como você imprimir esse documento. Hoje os documentos são impressos pela impressora, tá? Depois nós vamos regular o tamanho da folha, tá? Então aqui, como você vai ver aqui na tela, aqui é o campo de configuração da impressão do Word, tá? Mas isso aí nós temos no Excel, em todos os programas que nós podemos imprimir o documento, tem o campo específico de impressão. Mas antes, vamos ao Word, certo? Vamos abrir o Word, que você já sabe, certo? Estamos na aula de número 9. O Word. Sempre falando, né, eu estou com a versão 2013, que é a versão da apostila de vocês, tá? Mas se você estiver com uma versão anterior, não tem problema nenhum. Documento em branco, você clica e aqui Start. Vou fazer um pequeno texto aqui só para a gente visualizar a impressão. Como imprimir um documento, tá? Quando eu terminar de digitar, você dá um pause no vídeo e copia, certo? Então, primeiramente, precisamos de uma impressora instalada no computador. Certo? Eu vou aqui ajustar aqui, ó, colocar um parágrafo. Vou justificar o texto, vocês sabem, né? Seleciona tudo e vem aqui, ó, no último ícone desses 4 quadrantes. Está justificado. Tem que ficar assim, certinho, bonitinho. Obviamente que a última linha não. Então, pessoal, vamos lá. Como que eu faço para fazer a impressão? Antes, se você quiser dar um pause para copiar o vídeo, para copiar o texto, faça isso. Eu espero você. Copiou? Justificou? Formatou bonitinho? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, para imprimir um documento, antes de mais nada, você precisa ter uma impressora
instalada no seu computador, senão não tem como você imprimir. Então você tem que comprar uma impressora, tá? Existem alguns tipos de impressora no mercado, por exemplo, se você tem uma impressora caseira, que é aquela que nós temos em nossas casas. Se você não trabalha imprimindo documentos a todo momento, você pode ter uma impressora básica, que é aquela impressora para você imprimir um documento básico, é uma fatura. Hoje as faturas vêm muito por e-mail, então se você quiser, sei lá, vou imprimir a fatura do meu cartão de crédito, vou tirar uma segunda via de uma conta de luz, de água, vou fazer um currículo e vou imprimir, aí você pode ter uma impressora básica, uma impressora caseira, tá? Uma impressora de tinta. Existe a impressora de tinta, que você carrega o cartucho dela, e existe uma impressora que é de toner, que é para você imprimir em larga escala, tá? Imprimir vários documentos em um dia. Como em casa nós imprimimos poucas coisas, tá? Como eu disse agora, é uma fatura, é um currículo. Então você pode comprar uma impressora aí que atenda a essa sua necessidade caseira, tá? Não precisa gastar dinheiro com uma impressora cara, impressora de 1.000, 2.000, existe impressora de 10 mil reais. Uma impressora aí caseira de 300 reais, 400 reais vai te atender muito bem, desde que você vai usar a impressora para isso. Imprimir um documento aqui, outro ali, uma fatura aqui, uma segunda via ali, tá? Um currículo. Antes, aí você compra, como eu disse em algumas aulas anteriores, para instalar a impressora é só colocar o cabo que sai da impressora, normalmente é um cabo USB, desde que você esse daí que você carrega o celular, coloca uma ponta na impressora e a outra ponta do cabo USB no computador ou no notebook. Fazendo isso, hoje esse processo é automático, as impressoras já começam a instalar sem nenhum problema, tá? Não precisa mais você instalar com CD, tá? E se precisar é a coisa mais fácil, você vai colocar o CD e ele vai dando passo a passo. Clique aqui para instalar a impressora. Você vai lá e clica, tá? Então voltando aqui, nós vamos configurar essa página. Então, para imprimir você vem aqui, ó, aba Arquivo, opção Imprimir. Você clica aqui, ó. E aí ele aparece a folha sulfite, ó. Todo computador vem configurado para folha sulfite tamanho padrão. Olha como vai ficar. Vou ficar só o comecinho, vai ficar a folha toda em branco, tá? Eu vou fazer novamente, tá? Clica nessa setinha para voltar. Você vem em Arquivo e Imprimir. Ou, pelo atalho no seu teclado, segura a tecla Ctrl e aperta o P de Print. Imprimir em inglês, tá? Ele vai cair aqui. Então, primeira coisa, vamos configurar, pessoal, a folha. Existem duas possibilidades de imprimir o documento. Normalmente a folha sempre vai vir assim, ó, em pé, tá? Sempre que você for fazer a impressão, ela vem em pé. Mas eu quero fazer um documento com a folha deitada. Posso? Pode. Você vai vir aqui, ó, bem aqui embaixo, no pé da página, está escrito configurar página. Clica lá. E aqui, ó, esses dois passos aqui, ó, orientação, retrato e paisagem. Retrato, tá vendo aqui embaixo, visualização? O retrato é a folha sulfite em pé, tá? Ó, ela tá em pé. Se você clicar em paisagem, a folha sulfite vai ficar deitada. Digamos que eu vou fazer uma folha sulfite no modo paisagem, deitado. Clique em OK. Olha só como deitou a minha folha. Eu volto aqui na seta. Olha só agora como está bem mais largo. A folha está deitada, tá? Quando você for imprimir, vai sair assim, a folha no modo paisagem, no modo deitado, tá? Mas não se preocupe, a folha não é que ela vai sair deitada e a letra vai sair inclinada, vai sair corretamente assim, tá? Então eu vou lá de novo, arquivo, eu vou imprimir, vou colocar a folha em pé, configurar página, modo retrato, tá bom? Aqui embaixo, pessoal, tem uma configuração, ó, páginas, várias páginas. Eu vou imprimir normal, tá?
Eu posso imprimir 2 páginas por folha, tá? Digamos que eu tivesse feito 2 folhas. Eu poderia imprimir 2 folhas, 2 páginas na mesma folha. Ele diminuir muito a letra, tá? O espelho, para caber 2 folhas em uma única folha. Mas aqui não vamos mexer, tá? É legal sempre você fazer o documento já pronto para imprimir. Esses efeitos aqui pode dificultar não, ele vai atrapalhar, né? Você fez um texto no tamanho normal, aí você vai colocar esse texto 2 folhas em uma única folha, vai ficar muito pequeno de enxergar, tá? Então você vai cancelar, opa, cancelei aqui, não salvei. Clico em retrato e sempre salva, tá? Ok. A folha ficou em pé. Então, primeiro passo, quando você clicar nesse botão imprimir, aí ele vai começar a imprimir, tá? Então a primeira coisa, pessoal, sempre corrija o seu texto para ver se não tem um erro de português, alguma coisa errada, tá? Porque depois que você imprimiu, se estiver errado, um abraço. Ou você continua com o documento errado, né? Já pensou? Você faz um currículo errado, imprime errado e sai entregando? Suas chances de ser chamado para entrevista é nulas, tá? Aqui em cima está escrito cópias. Você pode colocar quantas cópias você quiser. Está escrito sempre vem uma. Quando eu imprimir, vai sair apenas uma cópia. Digamos que eu quero 5 cópias desse documento. Você vem na setinha para cima, ó, clica até chegar em 5. Aí você clica em imprimir. Vai sair 5 folhas de uma vez com a mesma impressão. Sai a primeira, depois a segunda, a terceira, a quarta, até chegar na quinta, tá? E aqui vamos aqui embaixo, impressora, tá? Você vai clicar aqui nessa impressora que vem e você vai ver qual o nome da sua impressora que está instalado no seu computador. Primeira coisa, você tem que achar a sua impressora. Digamos que a minha impressora é essa aqui, ó, XPS. Então eu vou clicar nela. Ó. Aí eu vou imprimir. Digamos que é o fax. Eu clico nela. Viu como mudou? Aí ele vai imprimir no fax. Digamos que é essa OneNote 2013. Mudou. Ele vai imprimir nela, tá? Você tem que procurar a sua impressora que você instalou aqui, tá? Então vamos lá. Então escolhi a impressora, tá? Aí nós vamos nas configurações, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Normalmente esse passo já vem configurado, tá, pessoal? É só você escolher a impressora e imprimir. Só que aqui nós vamos explicar passo a passo. Configurações. Primeiro, imprimir todas as páginas, tudo. Então o que acontece? Eu fiz um documento com uma página só. Mas se eu fizesse um documento com 2 páginas, 3 páginas, quando eu fosse imprimir, ia sair as 3 páginas. Mas digamos que eu quero imprimir apenas esta página. Então você vem aqui, ó, imprimir apenas essa página. Ele vai imprimir só essa página. As demais que eu fiz não vai sair impresso, tá? Às vezes você fez 3 páginas, você quer imprimir só a página 1, só a página 2, tá? Imprimir tudo. Aqui, ó, você que nem imprimir página atual. Aqui você vai digitar o número da página. Se você fez 3 páginas, por exemplo, eu quero imprimir só a página 2. Então você vai digitar 2. Ele só vai imprimir, ó, impressão personalizada. Ele só vai imprimir a folha 2. A folha 1 não sai e nem a 3, tá? Então eu vou colocar de novo aqui, ó, imprimir todas as páginas, tá? Então aqui é somente isso, tá? Aí eu venho aqui embaixo, ó, imprimir em um lado, apenas em um lado. Você tem a opção, vou imprimir aqui 4 cópias. O que vai acontecer? Vai sair 4 folhas de sulfite impressas o que eu escrevi, ok. Só que vai sair uma folha só na frente, a folha de sulfite só sai na frente, tá? Mas digamos que você quer imprimir atrás, saiu a folha sulfite assim, você quer pegar essa mesma folha sulfite, colocar de volta na impressora para sair o lado de trás. Tem essa possibilidade? Tem, mas depende da sua impressora, pessoal. É a impressora que vai fazer esse trabalho de imprimir
a folha volta para a impressora, ela vira dentro da impressora e vai sair o lado de trás e ela vai imprimir no lado de trás, tá? Então, dá para eu fazer manualmente. A impressão sai, eu pego a impressão, coloco de volta dentro da impressora, logicamente virada, e imprimo de novo, venho imprimir para sair frente e verso. Mas aí eu estou fazendo manualmente, vai demorar muito. Se você precisa de impressoras que imprima frente e verso, você tem que comprar uma impressora específica para isso, tá? Aí você comprou a impressora, aí você vem aqui, ó, imprimir. Aqui, como eu não tenho uma impressora, então não vai dar para escolher a opção, mas vai aparecer uma opção aqui, ó, imprimir 2 lados automaticamente. Como eu não tenho uma impressora dessas instalada no meu computador, não tem essa opção, tá? Mas se você tiver uma impressora que imprime dos 2 lados, vai aparecer imprimir dos 2 lados, tá? A minha aparece só essa opção, imprimir manualmente dos 2 lados, ou seja, eu tenho que imprimir, tirar a folha, virar a folha, colocar de novo na impressora e imprimir. Sempre correndo o risco de imprimir no mesmo lado, tá? E perder o documento. Então tem essa possibilidade de você imprimir frente e verso, mas você tem que ter uma impressora específica para isso, tá? Própria para isso. Então vamos aqui embaixo, ó. Agrupado. Eu posso agrupar a folha. Como que é isso? Imprimir em conjunto, ó. Desagrupado, agrupado. Sempre deixa agrupado. Quando você vai imprimir 4 folhas, vai sair agrupado as 4 folhas, tá? Uma de cada vez. Então aqui evita mexer, deixa sempre em agrupado. Orientação, aqui é aquilo que eu falei, né? Retrato, sempre vai vir retrato. Se você quiser mudar para paisagem, a folha muda, tá? Só que é legal, antes de você imprimir o documento, você já deixa a folha no jeito que você vai fazer, ou em paisagem ou em retrato, tá? Por quê? Você vai fazer todo o seu documento assim. Na hora que você for virar, ele vai sair em 2 páginas, porque ele estava programado para sair em retrato. E você, na hora de imprimir, imprimiu em paisagem, tá? Então sempre configura antes de imprimir, configura, depois você faz o seu arquivo. E aqui, pessoal, A4. O que é isso? Aqui é o estilo da sua folha, o tamanho da sua folha. A4 significa a folha sulfite, tá? Então, fiz o meu documento, o meu currículo, tirei a segunda via de uma conta, minha fatura, vai sair sempre na folha sulfite, padrão, A4. Essas impressoras caseiras vêm sempre na folha sulfite A4 e somente ela, tá? Se você tiver uma impressora muito básica caseira, ela só serve para imprimir A4, ofício A4, que é a folha sulfite. Mas eu tenho uma impressora moderna, profissional. Ela imprime outros tipos de papel? Sim. Você vai clicar então no A4 e você vai escolher o tipo de papel. Lembrando que você tem que saber qual é esse papel. Ó. Carta. Um papel carta em 21 por 59 por 27,94. Carta pequena. Eu vou clicar aqui, ó. Carta pequena. Viu como reduziu? Só que é o seguinte, se eu imprimir na folha A4, vai sair apenas reduzido, tá? E não vai se adequar à folha. Então você tem que ter uma folha específica, tá? Por exemplo, eu tenho a folha A4, então eu tenho que ter dentro da impressora a folha sulfite. Se eu colocar a folha A3, a folha A4 não serve. Eu tenho que ter a folha A3, tenho que ir na papelaria e comprar esse tipo de folha, tá? A4 pequeno é um outro tipo de folha. Tem vários tipos de folha para você fazer vários trabalhos. O A5. O A5 é a sua apostila. É a forma reduzida. É quase a metade da A4. Se eu for imprimir essa folha A5 numa folha normal, sulfite A4, vai sair assim, ó. A primeira parte preenchida e um espaço enorme em branco, tá? Então tem vários tipos. Ó, envelope. Lembra da aula passada que nós vimos envelope? Aqui, ó. Clico no envelope, número 9. Tem envelope número 9, número 10, tá? Você vai ver o tipo de envelope. Eu clico aqui, ó. Olha só como ele afinou tudo. Lógico, eu não fiz isso para um envelope. Eu fiz isso para uma folha sulfite. Aí, dentro da sua impressora, você vai colocar o envelope para sair impresso no envelope. Lógico, tem que ser uma impressora própria para isso, tá?
não é qualquer impressora. Observação. Tem vários tipos de papel, tá, pessoal? Então, se você for trabalhar com outros tipos de papel, outros tipos de trabalho, você tem que comprar uma impressora específica para isso, tá? Posso imprimir transversal. Ok. Vou colocar aqui e depois, né? Vou colocar aqui novamente no A4. Aqui é a configuração de margem, tá? Aqui, ó, sempre vamos vir na primeira, tá? Evita ficar mexendo aqui, ó. O que é a margem? Tá vendo que tá escrito impressão? Se eu mudar aqui a margem, a palavra, o meu texto vai cair, a margem é isso aqui, ó, o limite da linha. Esse é o limite superior, limite da esquerda. Eu posso pedir para trazer mais perto da margem direita, subir um pouco mais, tá? Mas aqui vem regulado padrão, tá, gente? Evita de mexer aqui, a não ser que você for fazer um trabalho específico, tá? E aqui ela imprime uma página por folha, tá? Tem a possibilidade de você imprimir duas, que nem eu falei agora há pouco, duas páginas numa mesma folha. É como se fosse a aula de coluna. Vai dividir a folha no meio, a página 1 fica do lado esquerdo, a página 2 do lado direito, tá? Existe a possibilidade de eu imprimir também 4 páginas por folha, 6 páginas por folha, até mesmo 8, 16. Só que aí, pessoal, a letra vai ficar minúscula, você não vai conseguir enxergar o documento, tá? Feito isso, você manda ver, vai sair todo o seu texto, tá? Você vai imprimir. Eu vou voltar aqui, ó. Eu posso imprimir seleção. Toda vez que eu for imprimir, como nós vimos agora, vai sair o texto todo. Mas digamos que eu não quero que saia o texto todo, só algumas palavras. Eu vou fazer isso, ó. Eu quero que só saia isso, ó. Como imprimir um documento. Eu seleciono, tá? Como imprimir um documento. Só vai sair essa palavra, o resto não vai sair. Eu venho em arquivo, imprimir todas as páginas. Eu clico aqui, ó, tá vendo? Imprimir todas as páginas. Ó, que apareceu, abriu esse campo, seleção. Eu vou clicar aqui, ó, imprimir somente seleção, ou seja, somente aquilo que eu selecionei. Cliquei. Aí quando eu colocar imprimir, não vai sair o texto todo, só vai sair isso daqui, ó, como imprimir um documento. O título, impressão, o resto não sai, tá? Então, ó, você seleciona o que você quer, arquivo, imprimir, eu venho aqui, ó, vai estar imprimir todas as páginas, logo o primeiro ícone, eu mudo, imprimir seleção, só vai sair aquilo que eu selecionei, tá bom? E aí você imprime o documento. E existe também, pessoal, a impressão de PDF. O que é uma impressão de PDF? Quando eu pego esse documento e envio para alguém, a pessoa que abrir, ele pode apagar, modificar, tá? Quando eu imprimo em PDF, é somente o nome simbólico imprimir, você não vai imprimir, você vai salvar. Como é que você vai fazer, ó? Eu vou em arquivo, imprimir, eu vou mudar minha impressora para PDF. Vou colocar uma cópia, aí eu vou imprimir. Ele vai pedir um local para você salvar o documento. Vou dar um nome aqui, ASD, salvar. Aí quando eu for abrir ele, documentos, ASD, clico 2 vezes. Olha só, tá salvo. Aí eu vou pegar e vou enviar para alguém. A pessoa vai pegar, ó, ele vai tentar clicar e digitar apagar, não consegue. Então isso aqui é muito utilizado nas empresas. Sempre que você for mandar um documento por e-mail para alguém, que a pessoa só vai visualizar esse documento, faça isso. Imprima em PDF e envie para a pessoa, que aí a pessoa não consegue alterar. Existem muitas pessoas de má fé, né, no mundo corporativo. Então você manda um documento, a pessoa pega e altera. E pode falar para o seu chefe, ah não, eu não recebi. Olha só como eu recebi o e-mail dele. Veio escrito assim, eu só fiz o que estava escrito aqui. E aí às vezes não tem como você provar. Quando você faz isso, imprime em PDF, ó, não tem como a pessoa alterar o documento.
ele não é alterável. Aí você envia, a pessoa pega, não tem o que fazer. Ela vai seguir o que está escrito ali, passo a passo, tá? Então isso nós chamamos de impressão por PDF, tá? Não vai sair impresso na sua impressora. É somente para salvar na sua máquina e você enviar para alguém. Ok? Então, de novo, tá? Fiz o meu texto bonitinho, tá? E ele imprime tudo, tá? Ó, eu vou fazer aqui um gráfico. Lembra da aula de gráfico? Inserir gráfico. Vou pegar uma pizza hoje. Ok? A pizza não de comer, tá? A pizza em gráfico. Aí abre o Excel, você vai preencher. Se você quiser depois dar um pause para ver, sem problema nenhum. Vou fechar o Excel, tá? E aqui está. Se eu for imprimir, ó, posso escolher o modelo, arquivo, imprimir. Vai sair assim, a impressão, tá vendo? Ó? Vai sair o que eu escrevi e embaixo a impressão. O desenho do gráfico. Só que, pessoal, o seguinte, para o desenho sair colorido, você tem que ter uma impressora colorida, tá? Se você tiver uma impressora preto e branco, não vai sair colorido. Vai sair somente preto e branco, tá? Normalmente esse fundo sai branco e aí ele sai meio cinza, né? Aquele preto mais clareado, digamos assim, tá? Então, para sair colorido, você tem que ter uma impressora colorida. Quando você for comprar, se você for trabalhar com impressão colorida, você fala, eu quero uma impressora colorida, que imprima em cores, tá? Existem as impressoras que só tem tinta preta, né? O branco vai sair a folha branca e a sai apenas preto, que é mais para texto e não para imagem. Tá? Então sempre tenha a impressora somente preto ou a impressora a cores que sai as cores, tá? Aí você tem que ver qual a sua necessidade, sua demanda e compra uma impressora de acordo com a sua demanda, tá bom? Então, pessoal, pode salvar quem quiser. Estamos chegando ao final de mais uma aula, tá? Vamos colocar aqui. Hoje vimos impressão, tá? Como faz a impressão, como é feita a sua configuração, tá? O conteúdo tá na página 67. Chegamos ao final da aula 9, tá? E eu espero vocês na próxima aula. Não faltem, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau.